obrigado pelo convite à equipe Nascendo em Família para fazer esse bate-papo. É minha primeira experiência de fazer alguma aula online ou similar. E, bom, eu assumi como se fosse uma consulta, não? E vou imaginar que vocês estão todos frente a mim. Eu me chamo Ana Huber, sou pediatra, formada como médico e pediatra na Universidade de Los Andes, em Venezuela, e reconheci meu diploma aqui na UFSC. Trabalho aqui em Brusque, em consultório, também em hospital e faço sala de partos. Vou conversar um pouco com vocês sobre a transição do bebê ao momento de nascer, a função do pediatra nesse momento e alguns cuidados iniciais a oferecer a esse bebê, e provavelmente aparecerão algumas coisas que poderemos estar discutindo. O momento de nascimento de um bebê tem uma sequência de eventos extremamente complexa e é praticamente invisível ao nosso olho. A gente vê o bebê chorar. Alguns bebês choram mais, alguns menos, mas a gente não faz nem ideia de quantas coisas complexas acontecem antes desse chorar. Nascer é a experiência mais complexa e mais radical que vive um ser humano ao longo da existência. Além que na vida as pessoas procuram se desafiar, e por isso eu coloquei esse cara aí surfando essa onda tão alta e acha que está se desafiando, mas nada é igual ao momento de nascer. Eu não quero complicar a vida, complicar a cabeça de vocês com todos esses processos fisiológicos, mas eu acho legal a gente estar sensibilizado só para admirar a perfeição da natureza e da obra de Deus. Os recém-nascidos de cada espécie têm particularidades. Por exemplo, o recém-nascido de um potrinho nasce e já fica em pé, tem couro e tem pelo. Os dos porquinhos conseguem se desplaçar e procurar o peito da mamãe. E assim como cada recém-nascido é diferente, o do humano também tem algumas particularidades. A gente acha que um recém-nascido de um humano é uma coisa muito, muito fraquinha, mas a verdade é cheio de mecanismos perfeitos que permitem a ele sobreviver. Quando um bebê nasce, acontecem várias mudanças. Fiquem pensando, ele mora dentro da água e tem que vir ao mundo a respirar e a ser um indivíduo independente. Acontecem mudanças metabólicas, cardiovasculares, respiratórios e de controle de temperatura, mas todas as outras milhões que inclusive desconhecemos. Observem só, esse bebê tem esse vernix caseoso, essa camada de gordura. O ser humano não tem couro, mas Deus manda um método para não perder calor na hora de nascer. Esta imagem bem complexa é só para que vocês parem a pensar. No momento do nascimento, o bebê recebia todos os nutrientes através da placenta, e nunca os pulmões tinham respirado. No momento de nascer, muda a circulação e o bebê baixa a resistência dentro dos pulmões, entra ar, começa a intercambiar oxigênio e ele mesmo consolida tanto a adaptação respiratória quanto a cardiovascular. Conhecer esse fenômeno é provavelmente uma das funções mais importantes do pediatra desde o ponto de vista de saber quando intervir. Se sabe que além que esse processo é perfeito, pode acontecer algum outro desvio da normalidade. E se sabe hoje em dia que 1 de 10 recém-nascidos precisa alguma mínima intervenção, 1 de 100 uma intervenção mais severa no momento do nascimento ou 1 de 1000 medidas avançadas de reanimação. Esse risco, conhecer esse risco de poder ter que intervir é função do pediatra. Por isso, ele deve conhecer a história da mãe, ou na consulta pré-natal pediátrica, ou no momento de avaliar aquela mamãe na sala de partos,
e poder prever a possível necessidade de intervenção. Eu sempre digo, o pediatra é um observador que tem sapatos para poder agir em qualquer situação, tanto para ser só observador e observar o processo fisiológico, como para ter que fazer alguma intervenção. O fato de ser um parto cesárea entre 37 e 39 semanas aumenta a possibilidade de ter que fazer alguma intervenção. E por isso o pediatra é obrigatoriamente, por lei, deve estar presente na sala de partos. Quando um recém-nascido nasce, o primeiro que o pediatra faz é só observar. É um recém-nascido de termo, está bem corado, tem reflexos e o seu líquido amniótico, ou seja, o líquido tem ou não tinção de mecônio, que poderia e não necessariamente poderia significar uma necessidade de intervenção. Note-se que esse bebecinho tem as mãozinhas roxinhas. Às vezes os bebês nascem um pouco roxinhos e isso gera sempre ansiedade para os pais, mas não é um indicador de alguma coisa anormal. É normal o bebê poder ter extremidades ou inclusive estar um pouco mais roxinho do normal. Quando o pediatra vê que esse bebê aí vê que está bem gordinho, está chorando, está se mexendo, tem reflexos, gostamos que o clampeamento, ou que feche o cordão umbilical que conecta aquela mamãe com o bebê, seja tardio, para que consiga passar a maior quantidade de sangue da mamãe ao bebê. Essa vigilância geralmente corresponde ao pediatra, exceto, por exemplo, nos partos humanizados ou partos sensibilizados, nos quais toda a equipe conhece a importância dessa transfusão materno-fetal. Logo depois, se esse bebê nasce bem, o pediatra vira só um observador e analisa aquele bebê, mas deve ser o mediador entre o primeiro encontro da mãe com o bebê, seja parto ou seja cesárea. Inclusive, o primeiro que a gente idealmente faz é o contato pele a pele. O contato pele a pele, independente que o final de um parto, por exemplo, seja uma cesárea, deve sempre, quando for possível, que o bebê não tenha alguma complicação que amerite fazer alguma intervenção, deve ser mediado. O pediatra se deve encargar de manter a temperatura desse bebê, porque eles perdem calor facilmente, tanto que vocês veem que a gente fica secando, e fazer a avaliação continuada da vitalidade desse bebê. O que é avaliar a vitalidade? Existe uma escala que o pediatra faz no primeiro minuto e no quinto minuto, e às vezes no 10º, que define, de acordo a uns pontos que vocês já devem ter ouvido, a escala de Apgar. Está estabelecido se utiliza desde o ano 1952. Essa senhora é a mãe da neonatologia, que é essa área da pediatria que estuda o recém-nascido, desde o nascimento até os 29 dias. E nessa escala, o pediatra vê a aparência, o pulso, a gesticulação, a respiração e a atividade desse bebê. E de acordo a isso, dá uma pontagem. Se a pontagem é maior de 7, a gente considera uma boa vitalidade. E isso tem bastante importância em definir algumas outras coisas desse bebê mais para frente. Notem que o bebê não tem que estar sempre corado, chorando forte. O bebê pode ter algumas variações se considerando normais. A escala do Apgar, isso é uma curiosidade, essa uma única escala na nossa medicina que avalia a vontade de viver. Depois a gente não tem mais escalas para avaliar isso. Só para que notem, aquele bebê vem forte com vontade de viver. E quando o bebê não vem forte com vontade de viver, provavelmente precisa alguma intervenção maior. Que isso é o bom da medicina, que tem essas ferramentas hoje em dia, não? O benefício de colocar o bebê com a mamãe ou botar pele a pele é bem conhecido por vocês, se chama imprinting, ou primeira impressão da mãe, e é
importantíssimo para programar fisiologicamente e também o comportamento futuro, tanto da mãe como do bebê. Este foi um bebê que nasceu por parto cesáreo. E como de perfeito, ele já mamou. Eu gosto muito dessa imagem dessa ursa panda, porque ela tem a própria mamãe que está fazendo a primeira impressão de um bebê. Notem como ela está olhando para ele, cheirando ele, conhecendo ele. No ser humano é bem rotineiro, e hoje em dia, de pegar o bebê e separar, porque o nascimento virou um ato médico. Mas cada vez mais a gente deveria tentar evitar isso. Quando é impossível, por alguma razão médica, ou tanto da mãe ou do bebê, nos novos centros cirúrgicos se tende a ter esse berço aquecido, que é onde se fazem os primeiros cuidados do bebê na sala de partos, dentro da sala de parto, ou pelo menos se permite a presença do pai, que esteja observando todos esses procedimentos, porque ele termina sendo o nexo entre a mãe e o bebê. Um dos primeiros procedimentos que é bem discutido, e vocês já devem ter ouvido, e é um dos temores maiores das mães na hora de nascer, é a aspiração das vias aéreas. O pediatra, quando antigamente era até rotineiro, se faziam todos os bebês, colocava uma cânula no nariz e na boquinha do bebê para aspirar o líquido amniótico que ficou em excesso. Hoje em dia, essa aspiração só se faz quando o bebê tem alguma dificuldade em começar a respiração efetiva por conta própria. Por exemplo, os animalzinhos tendem a lamber o bebê para estimular. É como uma leve estimulação, só que essa aspiração das vias aéreas hoje em dia é desrecomendada. Uma história engraçada é que essa aspiração está tanto na nossa conduta médica e na nossa cultura, que eu já teve consultas de uma criança de 3 anos e a avó diz: eu trago essa menina tem líquido no pulmão porque não foi bem aspirada quando nasceu. Então, só para que tenham uma noção. Depois, a assistência do recém-nascido, o seguinte passo que faz o pediatra, geralmente, todas essas coisas, isto que eu vou falar aqui a seguir, é feito depois de cumprir, pelo menos, o ideal seria 1 hora, da mãe com o bebê, contato pele a pele, ou pelo menos do bebê poder ter tido a primeira mamada. Se ele não mamou, pelo menos que tenha contato direto com a mama. Esse primeiro contato aumenta a probabilidade de um bom nexo mãe-bebê e também ajuda muito, facilita, isso está demonstrado, na manutenção do aleitamento no futuro. Os seguintes passos a seguir na assistência do recém-nascido que faz o pediatra depois de ter cumprido esse primeiro momento é determinar a idade gestacional. Aí vocês vão falar, ok, mas o gineco já tenho a data da última menstruação, fiz ultrassom. Igual o pediatra reavalia isso e classifica o bebê se ele nasceu antes de tempo, ao tempo ou posterior ao tempo, pós-termo. Se utilizam tabelas bem clássicas e antigas. Uma delas se chama Capurro, que vê faz um exame físico da orelhinha, da glândula mamária, do mamilo, da pele e os surcos plantares e estabelece a maturidade desse bebê. Em bebês muito prematuros, se utilizam algumas outras tabelas que também avaliam parâmetros neurológicos, mas geralmente na sala de parto se faz esse mais geral físico e os outros se deixam só para UTI ou quando tem uma dúvida muito grande na idade gestacional. Essa classificação toda e essas avaliações a gente faz só para saber se precisa ficar com um cuidado especial em alguma coisa nesse bebê. Depois de determinar a idade gestacional, o pediatra faz um exame físico detalhado, desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés. Como sempre perguntam os pais, e tem 5 dedos na mão, tem 5 dedos no pé? O exame físico é detalhado, passo a passo, e se faz também uma ausculta cardíaca precisa, procurando ver se existe algum sopro, alguma coisa.
se faz exame dos orifícios. Eu deixei separado porque antigamente esse exame se fazia com sonda. No nariz, na boca, no ânus, se desrecomenda hoje em dia. E depois se faz a antropometria. Que é essa antropometria? É pesar, é medir o perímetro cefálico desse bebê. De acordo a essa antropometria, a gente utiliza umas tabelas para determinar se é um bebê pequeno, adequado ou grande para a idade gestacional, ou seja, para aquela idade de gravidez que tem a mãe. Isso permite saber um pouco também, fazer predição de alguma possível intervenção, por exemplo, na frequência da amamentação, se ele pode ter alguma coisa, se vai ser um pequeno no futuro, uma consegue já prever um pouco isso. Se vai ser um louco esfomeado depois de nascer, que acontece muito com os pequenos para a idade gestacional, que vêm ao mundo doidos por comer. Depois de fazer essa avaliação inicial, o pediatra faz nas primeiras 6 horas depois de nascido o uso da vitamina K. A vitamina K foi descoberta a importância da vitamina K para a coagulação. É uma vitamina que tem uma participação importante no processo de coagulação do sangue. 90% dessa vitamina K vem dos vegetais e 10% do metabolismo da flora bacteriana intestinal. Que acontece? Essa vitamina K não consegue atravessar bem a placenta e o recém-nascido não tem flora bacteriana intestinal ainda definida. Ele tem um intestino estéril. E tudo isso fiz descobrir que antigamente existiam bebês que apresentavam hemorragias e que essas hemorragias se deviam à falta dessa vitamina. E por isso se usa, desde o ano 1961, por exemplo, nos Estados Unidos, rotineiramente, em todos os bebês que nascem, a vitamina K. No ano 2013, nos Estados Unidos, houve alguns casos de hemorragia graves em recém-nascidos e foram mamães e papais que não quiseram usar a vitamina K. Alguns por medo, porque é injetável, na maioria das vezes, e outros porque houve alguns boatos que a vitamina K poderia induzir leucemia na infância. E esses estudos, isso foi descartado e segue sendo uma recomendação. No nosso país, essa vitamina K se faz intramuscular, mas existe a possibilidade de fazer via oral, e aí, no caso, teria que fazer doses repetidas, tipo a primeira semana, segunda, quarta, existem muitos esquemas. Outra coisa que se acostuma fazer no recém-nascido e que eu quis trazer é a profilaxia oftálmica. O que é? O pediatra ou a enfermeira obstétrica ou quem acompanha aquele bebê ao nascer instila umas gotas de nitrato de prata, nitrato argêntico nos olhos do bebê, na verdade no saco conjuntival, e massageia. Isso se chama método de Credé. Antigamente, inclusive, olhem a data, finais do século XIX, 3% das crianças cegas se deviam a uma infecção por gonorreia, ocular por gonorreia, que é uma doença de transmissão sexualmente transmissível. E a causa disso, isso virou uma normativa. Acontece que no Brasil, hoje em dia, também existem outras doenças oftalmológicas no recém-nascido, uma por Chlamydia trachomatis, que é também uma doença sexualmente transmissível, e por isso se segue usando rotineiramente nos hospitais. Quando o controle pré-natal é adequado, feitos exames correspondentes e o casal conhecido, o casal pode pedir para não ser feito, existe um documento para pedir não ser feito essa profilaxia, até porque irrita o olho, é desagradável e às vezes é desnecessária. Esse olhar desse bebecinho aí, li uma vez, e não sei se seja verdade, mas que o primeiro olhar de um bebê é a única coisa que se vai manter até o final da vida. Então, quando vocês olhem o olhar de seus bebês, imaginem que esse vai ser o mesmo olhar que vão ver os seus netos
no seu avô quando esse bebê seja avô. O pediatra também, no momento de nascimento, depois, antes da alta hospitalar desse bebê, faz outros testes. O teste do coraçãozinho, que descarta cardiopatias congênitas críticas. A maioria das cardiopatias hoje em dia já são determinadas pela ultrassom, pela ultrassom obstétrica. Existe também a possibilidade de fazer um eco cardíaco pré-natal, alguns obstetras pedem, outros não. Você faz o teste do olhinho, esses são testes que não geram dor no bebê, que permite ver esse reflexo vermelho, o olhinho de gato quando a luz ilumina, para descartar cataratas. Por quê? Porque quando um bebê tem cataratas, existe a possibilidade de ter cataratas congênitas. Quando existem cataratas, o cérebro não aprende a enxergar. E ele tem que ter o estímulo luminoso e de imagem para aprender. Então, por isso é importantíssimo determinar isso. Você faz a triagem auditiva, que é um teste, o teste da orelhinha, faz o fonoaudiólogo. Alguns pediatras, na hora de nascer, já fazem o teste da linguinha, que é isso que mostro aí, para ver se o bebê tem língua presa, o freio lingual curto, que pode interferir na sucção, na amamentação e mais tarde na fala. E depois do terceiro ao quinto dia, se faz o teste do pezinho, que é um teste, hoje em dia, o SUS faz, todos os brasileiros que nascem fazem, determina algumas doenças que se chamam doenças raras, mas que quando determinadas a tempo, se podem detectar e se podem fazer intervenções para evitar complicações. A maioria delas prejudicam, inclusive a parte neurológica. Existe a possibilidade de fazer esse teste no SUS, ou a possibilidade de fazer também um teste master que é pago e é mais completo. Está o microfone aberto. Antes do bebê ser dado de alta, se fazem duas vacinas. A vacina da hepatite B e da BCG. Se vocês quisessem aprofundar, depois eu explico para vocês. É muito comum, gera ansiedade nas mães, e sempre é uma pergunta, essa reação vacinal, que a vacina da BCG dá uma reação bem feia, como um pus, e as mamães sempre ficam preocupadas, e é uma reação normal da vacina. Aí eu quero conversar um pouco de algumas outras recomendações. Uma das perguntas que mais a mamãe faz e o que mais gera insegurança é com que frequência eu devo amamentar meu neném? Eu acho uma pergunta dificílima de responder, porque é muito individual e de acordo a cada bebê. E, inclusive, essa resposta está um pouco naquele slide anterior, no qual eu falava que é um bebê grande ou pequeno, ou se é prematuro ou não é. E também um pouco das características da mama dessa mãe, tem muitos fatores. Mas dentro do útero, o bebê comia 24 horas, através do cordão umbilical. Ele recebia um aporte de nutrientes contínuo. E no momento do nascimento, isso é interrompido. O bebê tem mecanismos fisiológicos perfeitos para conseguir manter uma glicose adequada nas primeiras horas de vida. Inclusive, o cérebro do bebê tolera glicoses bem baixas sem ter sequelas, e isso cada vez se sabe mais. De qualquer jeito, existem aqueles bebês que dormem muito. O primeiro dia, às vezes, até o bebê tem mecanismos para poder se adaptar e consegue tolerar bem isso. Mas, geralmente, a gente diz, amamente seu bebê de 3 em 3 horas. Essas 3 horas são um invento um pouco. É uma referência para uma mamãe que está bem sem noção e precisa ter alguma referência. Mas pode variar muito. Por exemplo, se o bebê
se a mamãe tem um monte de colostro, se o bebê pega bem, se é um bebê saudável, então aí, às vezes, o rango pode até ser maior. A coisa que eu quero deixar muito clara é que o limite inferior não tem. Viene de comer 24 horas. A mamãe produz colostro, gotinhas pequenas, cheias de calorias, cheias de nutrientes, mas provavelmente esse bebê possa precisar comer com uma frequência maior. Então, aí não tem horário. Então, o que quero deixar claro é que para menos pode acontecer com muita frequência e para mais depende do caso. Às vezes a gente pede, acorda o bebê. Geralmente, quando está tudo bem, dificilmente um bebê vai ficar muitas horas sem se alimentar e não vai acordar para mamar. Outra recomendação, outra pergunta, e quando eu pergunto para as mamães, quando você chegou a casa, qual foi seu principal medo? Sempre, e os pais principalmente respondem, umbigo, porque realmente é um órgão aí meio esquisito, pendurado e sangra, e o cuidado do cordão, o mais importante de um cordão é manter limpo e seco, mais seco do que limpo. Essa é uma bebecinha que eu vi ontem no consultório, e assim, dobrem a fraldinha, inclusive as fraldas ecológicas, tentem que não tenha muita fricção. Se recomenda, sim, passar álcool 70 ou clorexidina alcoólica 3 vezes ao dia, no máximo 4, não precisa ser após cada troca, porque mantém úmido e dificulta essa momificação que deve acontecer para acontecer a queda. E principalmente esse é o cuidado. Os cordão pode sangrar um pouco, o umbigo pode sangrar até um mês, pequena quantidade, não deve ser um sangramento ativo. E essa bebecinha aqui, eu fiz um videozinho, porque tem um reflexo que também preocupa muito os pais, que são os reflexos de imaturidade. Olha olhem, que ligadona! Olhem como ela é assustada. Isso é normal em um recém-nascido. Ele vem com todo o potencial para aprender. E o potencial para aprender é estar com um monte de neurotransmissores excitatórios ativos. Uma recomendação importante, e essa é uma pergunta diária que eu recebo, é que posição o bebê deve dormir? Qual é a postura mais segura? Antigamente, e isso eu aprendi também, nós fomos uma geração que dormimos de bruços. Bom, em todo caso, eu sou sobrevivente. E depois a gente começou a recomendar a deitar de lado. Resulta que um dos 10 descobrimentos mais importantes dos últimos 10 anos na área da pediatria é que o bebê deve dormir boca para cima. A explicação é anatômica. O esôfago, fiquem aí, olhem essa imagem, onde esse bebê está deitado de bruços. O esôfago é posterior à traqueia. Quando o bebê dorme de bruços, se voltar leitinho, vai comprimir diretamente na traqueia, que é onde acontece a passagem de ar para os pulmões. Quando o bebê está de lado, pode ser que o bebê se vire melhor com o vômito, consegue jogar para fora, mas a via aérea do bebê, que é bem pequena, fica colabada, ou seja, um pouco estreita. Por isso, a recomendação atualmente é que o bebê durma de boca para cima, de fato não precisa travesseiro. Se quisessem inclinar o berço, pode inclinar, não tem muita evidência, mas deixa um pouco mais seguro a gente. Mais deitadinho na parte inferior do berço, para que ele não termine se deslizando, e com o mínimo necessário dentro do berço. Normalmente o berço é cheio de coisa, fraldinha, bonequinho, povinho, etc, etc. Deve ter o mínimo necessário. Tudo isso para evitar a possibilidade de afogamento ou de aquela temida morte súbita. Outra pergunta, e eu digo que chega a ser engraçado, é o cocô do bebê. Quando deve fazer? Como é o cocô do bebê? E eu digo que é engraçado porque o meu telefone é cheio de fralda de bebê, de foto de cocô de fralda de bebê.
E é porque realmente, tanto para o pediatra quanto para os pais, é um alívio quando aquele bebê faz cocô. E tem muitas dúvidas nesse tema. Os primeiros dias o bebê faz mecônio, é aquele cocô preto que ele formou dentro da barriguinha. E a partir do segundo ou terceiro dia, ele começa a formar o próprio cocô. Esse próprio cocô tem muitas variações no bebê, no que mama no peito, ou inclusive aquele que recebe fórmulas. Vai desde cor amarela, laranja, marrom, esverdeada, tendo muitas variantes normais. A quantidade de evacuações, normalmente, o recém-nascido é como um passarinho. Come e o intestino imediatamente mexe para evacuar. Esse reflexo, isso se chama reflexo gastrocólico. Eu digo, é um reflexo que manda Deus, gera aquele desconforto que tem o bebê depois de mamar. O bebê mama, o intestino mexe, começa aquele barulho, começa a fazer força até soltar um puncinho, um gás ou evacuar, e a partir desse momento ele acalma. Essa cólica chata que acontece, para que ele possa soltar, eu digo, é uma cólica chata, mas é fisiológica, não é uma doença. E como não é uma doença, não tem um remédio mágico que tira com a mão. Existem muitos remédios para cólicas, isso podemos discutir. Hoje em dia se usam os probióticos, tem muita lógica, mas eu quero que saibam que aquele desconforto que faz que ele se retorcer e que acalma com poder liberar é normal. A frequência, quantas vezes um bebê deve fazer cocô, isso é muito variável. Normalmente, nos primeiros dias, o bebê faz cada vez que mama. E isso vai mudando ao longo do tempo. Com o xixi, a gente se tem assim um valor de referência. Como disse, uns 3, 4 xixis por dia deixam bem feliz nos primeiros dias. E é um indicador de que aquele bebê está mamando também. A seguinte pergunta assim, quando e por que o bebê vai no pediatra? Eu gosto sempre de falar de uma coisa que se fala muito nos congressos e nas discussões, e são os primeiros 1000 dias de ouro de um bebê. Desde esses 1000 dias correm desde o momento da fecundação até mais ou menos 2 anos de vida do ser humano. E nesse período muito curto, extremamente curto quando comparado com a vida de um ser humano, digamos uma pessoa que vive 80 anos, um ser humano forma os órgãos aprendem a funcionar, a trabalhar, desenvolve os sentidos e aprende 80% das coisas para sempre. A partir desse momento, aperfeiçoa algumas coisas, aprende a ler, talvez uma língua, dirigir, mas a gente aprende bem pouco. E como isso é um processo muito acelerado em um tempo muito curto, a gente nunca pode assumir meu bebê é assim, quadrado. Um bebê é um assunto dinâmico, um caminho sem volta. Cada dia tem mudanças que fazem ele diferente. E como acontecem tantas mudanças desde o momento da fecundação até mais ou menos dos 2 anos, o acompanhamento médico, ginecológico, obstétrico e depois pediátrico, inicialmente é bastante regular. O pediatra, uma grande parte da consulta, e isso que o maior desafio para mim como pediatra, é observar aquele bebê, é ver se tem alguma coisa que se desvia da normalidade, mas principalmente trabalhar na prevenção de doenças, porque tanto o compromisso dos pais quanto do pediatra é se entregar à sociedade um adulto feliz, pleno e saudável, não? E por isso o acompanhamento pediátrico inicialmente é bem regular.
e cada dia se sabe mais coisas ao respeito. É incrível como a pediatria, em algumas coisas não evolui muito, mas em outras, cada vez mais a gente sabe que, que deve acompanhar, intervir e que as consequências disso são muito boas. Então, a primeira consulta pediátrica, normalmente assim, o contato do pediatra com aquele casal pode acontecer na consulta pediátrica pré-natal, que é uma coisa bem nova para mim, ou nas consultas de puericultura. Geralmente, a primeira consulta acontece por aí entre 7 e 15 dias de vida. Deveria acontecer até o 7º dia, quando esse papai e essa mamãe estão bem orientados inicialmente, inclusive depois do nascimento, naquela visita do pediatra lá no hospital, eu até prefiro que essa consulta seja com 15 dias, porque aí uma já consegue acompanhar bastantes cambios. Mas pode acontecer antes, inclusive uma faz um retorno depois, não? A partir desse momento, até o 6º, 7º mês, deve ser mensal, e depois se faz de acordo a cada caso individual. Eu acho que é uma coisa bem individual e também da confiança e da relação entre o profissional e a família, não? Não conseguia fazer essa apresentação sem falar um pouquinho do Covid, não? É uma dúvida importante. Uma dúvida é as visitas. Todo mundo questiona. O recém-nascido, a verdade, deveria receber o mínimo necessário de visitas até os 2 meses de vida, e isso com Covid ou sem Covid. Lógico, dentro da sociedade isso é impossível, é uma grande alegria, a chegada de um novo ser humano, mas nesta fase, isso eu vejo que está gerando muita ansiedade e até tristeza nos papais dos meus pacientes, porque eles dizem, poxa, meu bebê não, ninguém conheceu meu bebê ainda, meus pais, e faz parte da vida, não? Mas os cuidados iniciais, sim, é evitar a visita, e se não for possível evitar, que se use máscara, se passe álcool e se mantenha a distância necessária. A primeira consulta pediátrica, o pediatra, o posto, ou no lugar onde seja essa consulta, deve garantir segurança para aqueles papais, para levar aquele bebê vulnerável e aquela mãe e aquele pai vulnerável à consulta. Então, deve ser agendado, deve evitar aglomerações, ou inclusive nos casos nos quais, se for possível, não sei se em Itajaí vocês têm, esse atendimento, primeiro atendimento poderia ser domiciliar. A meu ver, seria o sonho que a primeira consulta de um bebê seja no domicílio, até para conhecer melhor o lugar onde o bebê vai estar, a energia daquela casa, a dinâmica familiar, só que às vezes por razões de tempo, etc., fica difícil, não? Eu penso que vamos a discutir várias coisas, até que foi meio curta a fala, achei que ia demorar muito mais, provavelmente esqueci muitas coisas. Eu, sempre que nasce um bebê, ou sei de uma gravidez que vingou, ou eu sempre lembro desse poema que é em espanhol, que diz a milagre de existir. E vocês veem que é um processo extremamente complexo, mas é perfeito. E saber e conhecer nos ajuda muito, mas também pode atrapalhar um pouco a parte intuitiva. Eu vejo as mamães perdidas com tanto palpite, com tanta informação, e às vezes até eu recomendo, mãe, pegue esse bebê, feche a porta, fique você sozinha, respire fundo e faça o que você sente que é o melhor. É bem bonito esse poema, mas a verdade, uma das coisas que mais atrapalham, até geram às vezes ansiedade ou depressão materna ou incontáveis coisas, é achar que é extremamente romântico e poético tudo, e na hora da realidade é outra. E eu acho que cada mãe,
cada mãe é um mundo, cada bebê é um mundo, cada família é um mundo. E cada pessoa faz sua história. Então, aquele bebê perfeito talvez não seja o seu, ou talvez não correu tudo como você imaginou, ou como eu falei, ou como fulano falou, mas sempre saibam que vocês têm a sua própria história e que vocês podem fazer do seu jeito e só usar essa informação como uma referência. Se alguma dúvida, aí está meu e-mail, está meu telefone, essa foto é lá da minha cidade, que eu acho muito linda, é a flor típica, lá de Mérida. E meu telefone fica também para o pessoal de Itajaí, ou alguma dúvida, ou se vocês querem alguma bibliografia, tudo isso que eu tenho aí está bem fundamentado, fico à disposição.